Olá, eu sou a Ariadne Gattolini, editora-chefe aqui do Jornal de Jundiaí, e hoje a gente vai falar sobre um tema que cada vez mais está tomando repercussão nacional, que é o abuso sexual, a adultização e a exploração infantil. Eu trouxe aqui uma voluntária, psicóloga e dentista, a Michelle Bourdignon, que ela começou há 9 anos a confeccionar essas lindas bonequinhas aqui, maravilhosas, para levar em todos os cantos do mundo, para a África, para o Oriente Médio, e agora ela vai para a Índia, para mostrar para as meninas como é importante elas se protegerem. E é através dessas bonequinhas aqui que ela vai ensinando a importância de estar vestida, de estar com o cabelinho arrumado, e faz um monte de outras pesquisas médicas e científicas com esses povos que são os nossos irmãos, mas também são os mais abusados. É isso? É isso. Então seja muitíssimo bem-vinda, eu sou sua fã há muitos anos, você não me conhecia, mas a gente, cada vez que eu lia uma matéria sua e colocava aqui, eu lembro que eu fiz uma página com umas 9 bonequinhas sua uma vez, e eu fiquei apaixonada por você, então seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, que honra estar aqui, muito obrigada. Michelle, é o seguinte, né, a gente, no Brasil, a gente não falava de abuso infantil e exploração sexual, o ECA tem 30 anos, o ECA é um instrumento legal muito bacana, então a gente tem lei, mas a nossa cultura é uma cultura de exploração sexual, de meninas. Eu me lembro uma vez, eu estava no Nordeste, as meninas eram expostas para os turistas. Né? Hoje a gente tem mais informação e tal, mas na verdade o abuso continua aí, Sim. Porque os números só aumentam. E os abusos e os estupros aqui no Brasil são de crianças e adolescentes, né? Agora, eu imagino você, quando você chega na África, Oriente Médio, que outra realidade você se depara com essa cultura, né? Cultura de estupro, gente. Eu tô falando de cultura de abuso, é um assunto pesado. Como é que você trata isso? Como é que você chega numa aldeia na África ou uma cidadezinha no Nordeste e você fala o quê? Bom, infelizmente, a cultura do abuso, ele está em todo e qualquer lugar do mundo. Ele não escolhe o país, ele não escolhe raça, ele não escolhe classe social, enfim, infelizmente. E ele é um fenômeno intrafamiliar. Não é diferente o contexto do abuso que acontece no Nordeste do Brasil com o que acontece em África, com o que acontece no Oriente Médio. Ele vai ser bem parecido. Eu digo assim, onde tem uma tragédia, pode saber que ali tem abuso sexual infantil. A abordagem é praticamente a mesma, porque a gente trabalha com a questão lúdica, por isso que são bonecas, então através de boneca e uma palestrinha, eu digo assim, a gente vai fazer uma palestrinha com as crianças. É tudo muito simples e fácil de entender, porque eu acredito muito na prevenção ao abuso como a resposta. É o que a gente precisa, a prevenção é tudo. Então, a gente leva para essas crianças, estejam elas nas aldeias africanas ou no sertão do Nordeste ou numa favela aqui perto, a mesma informação sobre a prevenção. A importância desse corpo que não pode ser tocado, aonde pode, aonde não pode, porque a maior problemática desse tema é porque a criança não sabe. Não sabe. Que ela está sendo abusada. E por ser um fenômeno intrafamiliar, aquela pessoa que deveria amar, que deveria cuidar, é a que abusa. Então, isso vai afetar a identidade dessa criança. Então, quem sou eu? Eu sou a filha ou eu sou a mulher desse abusador? O que ele está fazendo dói, mas ele não é a pessoa que me ama? Entende o que vai acontecendo? E a mãe, né? E a mãe que tem... Bom... Quando a gente trabalha com a população vulnerável, normalmente esses abusos são cometidos por gerações. Exatamente. A avó já foi abusada, Exato. A mãe foi abusada, e não é que é uma normalidade, eu nem gosto dessa palavra, mas parece que é uma cultura familiar ali de abuso. Né? Sim. E essa mãe, normalmente ela não tem voz para denunciar, porque ela nem sabe o que é crime. Exatamente. Ela não sabe que é errado. Não sabe. Por isso que hoje o nosso trabalho, o trabalho do Bonecas, aonde a gente está, a gente faz o trabalho de prevenção, que é a informação. A informação salva, sempre, né? Qualquer informação que a gente
precise, ela vai salvar de alguma coisa. Então, com relação ao abuso, a gente faz a mesma coisa. Quanto tempo você fica nas aldeias quando você vai? Depende de qual país que a gente está, que tipo de trabalho que a gente vai realizar naquele local, mas não dá para ficar menos de 10 dias, né? 10, 15, 30. E aí você começa falando com mãe ou com as crianças? A gente tenta fazer um trabalho integral. Tá. Então, por exemplo, nas aldeias, e também não só nas aldeias, todo local que a gente vai, a gente quer fazer um trabalho integral, tentando levar não só a informação, educar essa criança a respeito desse corpo, do que pode, o que não pode, né, o que é errado, o que não é, e a gente também faz atendimentos. Então, muitas vezes nas nossas equipes vão ter voluntários médicos, dentistas, e a gente faz esse atendimento à população. Então, depende da equipe que está naquele local, a gente consegue oferecer mais serviços e fica um pouco mais. Ou se é um local que a gente consegue trabalhar em várias aldeias, então a gente fica um dia numa aldeia, no outro dia noutra aldeia e assim vai. Então tem muito essas visitas, digamos assim, elas são muito particulares. Não tem uma... Você vai fazendo o projeto de acordo com a sua... Com a demanda do local. E você tem um fixer? Porque quando a gente viaja, quando a gente é jornalista e vai para um país tipo do Oriente Médio, a gente tem um contrato local. Que esse local é que vai dar a orientação, onde é que vai e tal. Você faz a mesma coisa? Sim, Porque acho que nem dá para andar na África sozinha. Não, então, isso é bem legal falar, porque as pessoas têm essa curiosidade. Elas acham que a gente chega lá e começa a entregar a boneca aleatoriamente, fazendo... Ai, que lindo. Não é. A gente sempre vai estar vinculado com organizações e pessoas que têm a bandeira da criança, da proteção à criança. Então, a gente não chega nunca num país sem já ter um apoio, ali, né? Exatamente. Então são essas pessoas locais ali que vão direcionar para onde a gente vai, porque eles também se comprometem a dar continuidade nesse trabalho, né? Senão morre. Então, por isso que a gente está vinculado sempre com... Agora, a bonequinha, gente, uma coisa que eu sempre prestei atenção, ela tem calcinha. Sim. Né? Eu sempre prestei atenção nessa bonequinha. Sim. Explica por que ela tem calcinha. Na verdade, essa boneca, ela é toda pensada dentro da psicologia infantil. Então, eu vou falar da calcinha, mas eu acho que é importante a gente falar do rostinho, tudo dela, que é um rostinho que, se você olhar, é um rosto neutro. Ela não está sorrindo, veja bem, e ela não está triste, mas ela tem uma expressão. Isso se chama boneca de projeção. O que significa? A boneca de projeção é aquela que a criança vai projetar o que ela está sentindo naquele momento. Então, se a boneca estiver se a criança estiver brava, ela vai dizer, a boneca está brava. Se ela estiver feliz, ela vai dizer, a boneca está feliz. Então, acho que isso é um ponto importante de falar, porque é uma boneca terapêutica. E dá para ela contar as histórias dela através da boneca, Exatamente, né? Exatamente. E aí, a calcinha é só mais um instrumento de conversa sobre higiene e sobre a questão do abuso. Então, é quando chega na calcinha que a gente vai entrar um pouco mais nesse assunto, né? E o cabelo? E aí, pensando na criança africana, porque esse projeto foi idealizado para a criança africana, porém, ele pode ser utilizado com qualquer criança do mundo, né? Mas esse cabelo é para que... elas se sintam representadas. Exatamente, né? exatamente. O tom de pele, o cabelinho, é para que ela se sinta representada nessa boneca. Ela se identifique, na verdade, né? Eu não sei se você sabe, mas toda boneca vai com um bilhete aqui no bolsinho. Eu lembro. Na língua que ela fala, dizendo, você é linda. Que maravilha, né? Você sabe que... outro dia eu tava olha só como é que as coisas estão mudando. Inclusive os contos de fada estão mudando e tal, né? E eu tava numa loja de material de construção e eu vi uma menina negra, piquititica, de 2 aninhos. Ela olhava pro espelho e falava assim, eu sou linda. Ai, que maravilhosa. Eu sou maravilhosa. Olha o meu cabelo. Aí eu não aguentei. Eu falei pra mãe, posso dar um beijo nessa fofa? Por que isso? Porque o cabelo, né? Era cabelo ruim, né? Exatamente. Era cabelo ruim que se falava, né? Exatamente. E hoje a gente tem que tomar todo o cuidado para projetar essa autoestima na menina. Agora veja, como é que começou isso? Você já era estudante? Você já estava formada de psicologia? Quando começou o projeto, sim. Aliás, quando começa, eu
tinha acabado de participar de um grupo de pesquisa na USP sobre a importância do brincar. Então, quer dizer, tinha despertado a coisa em você. tudo estava muito latente em mim. Mas África é uma história de amor da minha infância. Sabe aquelas histórias que você não tem como explicar? Desde criança, eu dizia para minha avó, para minha mãe, um dia eu vou morar na África, um dia eu vou trabalhar na África. Não sei. Mas, enfim, em 2016, chega um convite para mim de uma organização humanitária que leva profissionais da saúde para o continente africano, voluntários que doam suas férias para atender no continente africano. Esse convite chega até mim para que eu vá como psicóloga. Na época eu não era dentista, só psicóloga, e o atendimento seria não para a população, mas seria para a equipe que vai. Então, uma organização muito séria, que atua no continente africano há muitos anos, e a questão deles ali com os voluntários era, quando esses voluntários chegam nas aldeias africanas, eles têm uma crise existencial. Claro. Ou seja, você come todo dia lá, não tem bolha comer. Fura, né? Então a gente, na verdade, essa vida próspera que a gente tem, quando você chega lá, você tem uma crise existencial. Michele, eu vou falar uma coisa para você. Eu vivo na vida de vulnerabilidade social desde os 6 anos que a minha mãe levava junto pra gente para atender. E eu ando pela periferia de São Paulo, de periferia de Jundiaí há muitos anos, mas quando eu cheguei na África e vi o que era, eu levei um susto. Eu nunca tinha visto essa miséria no Brasil. Sim. Eu nunca tinha visto. Porque às vezes falta água, falta comida, mas tem um programa assistencial que chega. Eu nunca tinha visto tanta fome. Exatamente. É muito cruel. Não, eu penso que é a pior pobreza do mundo. É o local que foi abandonado pelo mundo mesmo, né? Foi explorado, altamente explorado, escravizado e abandonado, e a pior pobreza está lá. Mas uma coisa que é interessante quando eu falo de fome, uma vez em Angola, fazendo um trabalho numa aldeia lá, eu escutei assim de uma mulher africana: a gente acostuma com a fome. Não, imagino. Chocante isso, chocante, né? Mas eu imagino. Mas aí ela diz assim para mim: com o abuso, não. Enfim. Não, imagine como que uma mãe de uma aldeia vai proteger sua filha. Se elas são exterminadas, a gente sabe que uma tribo extermina outra tribo, uma guerra. Exato. Eles estão sempre em guerra. Exatamente. E eles são exterminados. As famílias são. Né? E as meninas são as piores. As maiores vítimas das guerras. Exatamente. Das guerras. É uma arma de guerra a violência sexual. A violência sexual é uma arma de guerra. E não é só na Europa. Lá na Europa também. A Ucrânia você tem relatos de abusos sexuais. Porque parece que esse povo chega e domina a mulher. Parece que deve ter alguma coisa psicologicamente. Eu penso que, olha só, quando eu enfraqueço o feminino do meu inimigo, eu ganho a guerra. Lógico. Porque daí eu, acabo com a raiz, acabo com tudo. Acabo com tudo. Então é muito comum nas guerras civis, quanto mais eu violentar a mulher e as crianças do meu inimigo, mais eu venço a guerra. Não é exatamente quanto mais pessoas eu mato. Outro dia eu estava vendo um programa na TV, que era um programa sobre a comida da Geórgia. Geórgia lá perto da Rússia, bem distante. Tá? As crianças muito tristes, porque crianças que estiveram em guerra. Lindas as crianças, uma expressão de tristeza infinita, porque elas estavam em guerra, elas foram abusadas. Agora veja, eu não falei ainda, gente, mas ela tem 400 voluntárias que confeccionam as bonequinhas. Graças a Deus. E aí, quando você voltou para o Brasil, você pensou, preciso fazer um projeto dedicado? Então, mas eu não finalizei, porque quando eu sou convidada por esse grupo para estar com eles em África, eu não fui. Eu não pude estar, e aí eu fico no Brasil uma psicóloga depressiva, porque era o meu maior sonho de infância estar em África, então eu não pude estar, e fico aqui pensando, o que eu posso fazer estando no Brasil sem estar lá, porque, enfim, está inviabilizando, né? E é aí que nasce a boneca, o projeto nasce dessa forma, amparada nas pesquisas que eu já tinha participado, e aí então eu penso, eu preciso fazer alguma coisa por essa menina africana, porque não dá agora simplesmente para eu saber a realidade da vida dela e eu deitar à noite e fingir que não dá para passar por cima, que eu não sei. Então o projeto nasce disso, estão há 9 anos, 400 voluntárias. É no Brasil inteiro?
essas O mulheres? Brasil inteiro, a gente tem grupo também em Portugal e na França. Ai, que linda. Sim. E cada vez que a gente vai para a África, a gente deixa um grupo de mulheres africanas fazendo também as bonecas. A gente ensina a fazer as bonecas. Ah, a gente ensina e deve ter um molde, alguma coisa que você já passa, né? É, ela tem todo um protocolo que tem que ser seguido porque ela foi baseada na psicologia infantil. Sim. Então a gente preza para que ela continue igual, né? Mas aí, depois disso, depois que então eu crio a boneca, eu fui já várias vezes para o continente africano. Cada vez que eu estou lá e eu volto, eu penso assim: precisamos de mais voluntários, precisamos fazer mais. Tá pouco ainda, tá muito pouco, Claro. imagina. É uma enxugava, né? É quase enxugar Gelo. gelo. Mas é esperançar. Se eu não esperançar, eu não faço mais nada. E aí eu deixo para o governo fazer, eu deixo para uma Você organização sabe que tem uma fazer. discussão que eu sempre pego aqui no Brasil. Eu falo nesse podcast o tempo inteiro que a gente tem uma epidemia no Brasil chamada feminicídio. Sim. E por N razões psicológicas, sociais, patriarcado e tal. Só que é o seguinte, a gente pouco fala com esses homens violentadores. Sim. E teve um projeto aqui no CDP Jundiaí que teve 0% de reincidência de agressores. Porque, por acaso, na vida, eu fui dar aula de yoga dentro do CDP para esses agressores. Uau. E aí eu tive que escutar o lado que eu odiava, né? Porque eu Sim. só escutava as mulheres, eu tive que escutá-las. Exato. E na minha escuta, eles diziam assim, mas a gente não sabia que era crime. A gente detesta essa Maria da Penha. Eles nem sabiam. Culturalmente, o corpo de uma mulher parece que foi feito para ser violado, para ser espancado. É cultural. Sim. E aí, quando você chega com a lei, Maria da Penha, eles são penalizados e ficam presos, eles se assustam, porque eles não sabiam que era crime. E a gente não conversa com esses agressores, Exato. né? A gente detém só. Exatamente. Então, como é que você vê isso? Você que está lá no meio do bafão lá, né? Olha, olhar para o abusador é um desafio tão grande. horrível. Porque a gente quer justiça, né? A gente quer é horrível. e fazer justiça própria, se pudesse. É. Mas eu tenho me desafiado e desafiado os voluntários do Bonecas para que olhem para os abusadores como vítimas também. São vítimas. Nem todo abusador Foi abusado. não, ao contrário, desculpa. Todo abusador foi abusado, só que nem todos vão ser abusadores. Entendi. Todos são vítimas. De uma forma ou outra, ou ele foi uma vítima sexual também, de uma violência sexual, ou foi espancado, enfim, são Ou vítimas. foi agredido a vida inteira pela família. Né? Exatamente, exatamente. E o que a gente estava falando de informação, né? Falta informação. Olha, você imagina a pessoa tá lá detido e ele não sabia? Não sabia que era crime. Olha que loucura. Como a educação Não chega. falta e não chega. Não sei. E ela faz toda a diferença. Então, como a gente tem que ter um olhar também diferenciado Chama para de esse abusador? olhar. A gente tem que tentar ter um olhar compassivo. Sim, A gente tem que tentar ter. exatamente. Porque esse homem também não foi ouvido, ele foi vítima de violência, ele também teve um lado desfeito, né? Normalmente é um cara que. Eu fico olhando os feminicídios, normalmente tem um desvio sexual, ou ele tem uma outra sexualidade que ele não pode exercer, ele não consegue Exato. assumir, Exato. e aí ele espanca a mulher que é o objeto de ódio dele, né? Exatamente. Em algum lugar vai vazar. Vai vazar a raiva dele, vai vazar em cima de criança e de mulher. Sim. Os frágeis, né? Aí você, não bastando, gente, ela é psicóloga, faz os projetos maravilhosos, aí ela resolve ser dentista. Aí você fica pensando que ela foi ser dentista porque ela quer ter dentes lindos como ela tem mesmo, mas não foi. Foi para entender o abuso oral. Exato. Porque o abuso oral não deixa marca. Exato. Eu já cansei de ver aqui no jornal, a gente já pegou casos famosos de abusos sexuais, que não tinha rompimento de ímã. Naquele tempo, quando eu comecei no jornalismo, tinha que ter o ato físico, a materialidade, a lei mudou, graças a Deus, hoje não precisa isso, né? Mas aí você estava me explicando que o abuso oral, né, é o mais comum. Sim. Na pandemia, nós começamos a trabalhar no Brasil, as fronteiras fecham e esse material fica, então, no Brasil parado.
Aí, quando as organizações retornam às atividades com as crianças, essas crianças retornam para as Piores, né? organizações abusadas. Isso. Porque se é intrafamiliar, ela ficou presa com o abusador. E aí essas organizações começam a pedir ajuda para a gente. Como vamos abordar essa criança? Precisamos do lúdico. E é aí que a gente começa a atuar, então, no Brasil. E eu entendo que eu preciso me especializar nesse contexto brasileiro, porque eu estou atuando até então em África. É a mesma coisa? É abuso? É, mas são contextos particulares. Sim. Quando, então, eu começo a atuar no Brasil e dando suporte para as organizações, eu vou me especializar em abuso sexual infantil. Na psicologia. E na pós-graduação, eu vou entendendo que no Brasil o fenômeno é um abuso oral. 90% é muito. É muito. Imagina que de 100, mais de 90 são abusadas de forma oral, porque realmente o abusador sacou que não tem vestígio. Exatamente. Fica muito mais fácil para ele e aí ele não tem como ser pego. Eu fiquei chocada. Mais, né? Mas porque... Esse sou eu, já ficou com raiva, então... Haja compaixão no coração, né? Tem que ter, né? Muito, meu Deus. E aí, então, eu vou estudar odontologia e hoje a minha atuação é na investigação mesmo, né? De doenças e lesões bucais decorrentes do abuso sexual oral. Mas como é que é isso? Você chega na cidade, no município lá que você vai e você consegue analisar bocas, é isso? Sim, sim, porque como a gente pretende fazer um atendimento integral, então muitas vezes essa criança ela vai passar comigo, dentista, vai passar com a pediatra, ela vai participar da palestrinha, então a gente faz um trabalho integral. Quando ela passa comigo, a primeira coisa que eu vou ver são as lesões de boca que apontam para um abuso sexual oral. A partir dessas lesões ou de algum sinal bucal, porque nem sempre vai ser uma lesão de doença, né? Se tiver algo, eu posso compartilhar isso com o pediatra e juntos a gente chega numa conclusão. É mais fácil a gente fazer um laudo. Querendo ou não, num país como o Brasil, que o abuso sexual infantil é principalmente oral, o profissional de ponta para fazer esse laudo, para denunciar, é o dentista. Então, hoje, meu trabalho também é de convencer a os conscientização. Sim, principalmente com odontopediatras, hoje o meu trabalho, e também com dentistas. Agora, veja só como é cruel, né? Você está falando, eu estou pensando assim na situação. Vocês sabem que crianças pobres não têm acesso ao dentista no Brasil? Com certeza. Elas só chegam no dentista com 7, 8 anos para arrancar dentes já. Exatamente. Não tem um trabalho, nenhuma... E eu estou falando uma cidade rica como Jundiaí. Sim, nós não temos um trabalho de odontopediatria. Não temos. Né? Então, a gente vai conscientizar os dentistas que vão atender a classe média e a classe média alta. Né? Porque a classe pobre não vai ao dentista. Sim. E aí a gente tem uma outra discussão que eu sempre falo aqui. Quando a gente está trabalhando com crianças em situação de vulnerabilidade, inclusive na periferia de Jundiaí, a escola é importantíssima. Sim. Porque é na escola que eles vão contar o que está acontecendo, eles veem na professora uma figura de autoridade para falar. E alguns imbecis, né? A gente tem que falar que são imbecis, eles não querem ter educação sexual, porque acham, não sei o quê, fica falando um monte de coisa. Mas, na verdade, gente, a educação sexual dentro da escola municipal, escola estadual, ela vai proteger essas meninas. Exato. E meninos, porque tem bem menino abusado. Muitos. Né? Então, assim, quando a gente está falando, é importantíssimo que a escola tenha esse papel de escuta. E eu já vi, tem peças teatrais, que quando depois... Eu tenho uma amiga que me contou isso, que na periferia tinha uma pecinha teatral, também do lúdico. Aí algumas meninas começavam a chorar e procuravam a professora. Isso, exatamente. Para falar que são abusadas, não sei o quê, né? Escola é fundamental, porque a gente está falando o tempo todo da falha da educação. Sim. Se existe o abuso e existe o abusador, é porque a educação falhou, não chegou, não foi efetiva. Hoje,
o grande sonho do Bonecas, dentre outros, né, que a gente sonha. Se é para sonhar, a gente Tem tá que sonhar, pronto. amor. Tem que sonhar. É chegar nas escolas, levando a informação, Sim. sabe? Fazendo esse trabalho de conscientização, mas trazendo também para os professores, para os educadores, voluntários de organizações, uma autoridade no seguinte sentido: quando eu olho, eu sei identificar que possivelmente essa criança está passando por abuso. Porque a justiça, ela é horroroso o que eu vou falar, mas a justiça desses homens brancos e héteros, elas vão diminuindo essa importância. Eu cansei de ver mulher pedindo preventiva aqui porque ela ia ser morta e a justiça não deu. Porque passa na mão de um juiz branco, hétero, velho, que também provavelmente já foi um violentador de mulher. Então elas não conseguem isso. Quando é criança e você entra com uma preventiva, até sensibiliza mais. Mas a justiça, se eu chamar hoje um conselho tutelar para uma menina abusada, eu não sei se o conselho tutelar vem. Pois é. Não é? Triste. É horrível. Porque a gente está num país que o ECA tem 30 anos, as políticas e as leis para proteção à criança são maravilhosas, elas são excelentes. Mas aí na prática a gente... É complicado, porque imagina você lá no Nordeste, você pegou, justificou, fez um laudo médico, você entrega para quem? Exato. Para quem você entrega? Para o Conselho Tutelar? A gente tem que ir pelas vias que existem, né? Hoje o Disque 100 nos auxilia muito. Eu já tive boas experiências com o Disque 100, né? Algumas não tão boas. E o Conselho Tutelar é um outro caminho que a gente segue, que é Proforme, né? Mas temos que fazer, mesmo que a gente não veja tanta efetividade. Eu penso que o barulho é necessário, sabe? Hoje, o que eu falo muito também para as pessoas, sejam educadores, profissionais da saúde, enfim, quem tiver uma criança perto, se você suspeitar, e suspeitar é não provar. Eu não preciso provar. Hoje a Lei 13.431/17, ela nos autoriza a fazer denúncia baseado na suspeita. E tem o Disque 100, gente. Faz a denúncia lá. Disque 100, inclusive você pode ficar anônimo na denúncia, você não precisa. E é bonito de ver que esse fenômeno, por exemplo, antigamente a mulher apanhava, o vizinho não chamava. Exato. Agora chama. Exatamente, aquela história de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Agora chama. Não dá. Em violência com criança, a gente coloca todos os talheres. Não é? Não, e tem mais. Hoje, agora, assim, as pessoas... Eu tava brincando que os meus filhos me chamam de mãe Cidade Alerta, porque eu fico trabalhando aqui, todo dia eu vejo notícia e eu sei como é que é a realidade. Hoje, eles estão batendo na mulher e nas crianças, inclusive nos bebês. Sim, bebês abusados. Muitos bebês abusados. Muitos. Comum, por exemplo, eu tinha visto só em África crianças com doença sexualmente transmissível e bebês assim de 8 meses, bebês muito pequenos com fralda. E eu pensava, não, no Brasil, não. No Brasil, Brasil tem muito. Tem muito. A hora que você começa a estudar a realidade do abuso no Brasil, é muito parecido com a África. Bem, gente, olha, essa mulher maravilhosa vai voltar aqui N vezes. Ela precisa de voluntários para ir para a Índia ano que vem. Sim, para a África. Ela precisa de gente que quer aprender a costurar, fazer a bonequinha. Ela precisa de médico, de psicólogo, de dentista. Então você vai falar todos os canais que que a gente pode te achar. Instagram. @Projeto Bonecas, e aí... Bonecas é com B-U com K, né? U e K, e vou explicar por quê, porque daí as pessoas vão gravar. Num dialeto, bonecas, boneca, que fala crioulo, né? De Guiné-Bissau. Então, como Guiné-Bissau foi o primeiro país que a gente entregou as bonecas, então foi uma homenagem para Guiné-Bissau. Então, quando você nos procurar lá, por favor, U e K. Projeto Bonecas. E eu espero que vocês queiram ajudá-la. Ela não é uma ONG, ela é um projeto. Sim. Se vocês quiserem ajudá-la de qualquer forma, entrem lá no Instagram. É um trabalho que o Jornal de Jundiaí acompanha há 9 anos. Sim. Né? Nós estamos sempre juntas aqui. É verdade. E nós precisamos de vocês. E nós precisamos de vocês em vários assuntos. Nós precisamos de vocês como voluntárias e nós precisamos também de uma sociedade que denuncia maus tratos e abusos contra as nossas crianças.
Exatamente. Até mais.